Após atingir os 70% das aulas, Léo, a gente vai fingir que não atingiu os 70%. A gente vai continuar do mesmo jeito. Segue o fluxo. Não estou contando isso não, pai. Ó, vamos embora. E aí isso está gravado. Meu Deus do céu, vamos embora. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu começar agora a compartilhar a tela. Compartilhar uma guia do Chrome. Compartilhar. Isso aqui. Aê, bonitinho. Certinho. Turminha, estão enxergando? Tudo certo? Esse material, ele está à disposição de vocês nas atividades, tá? Então, vocês vão poder acessar esse mesmo slide. Eu estou passando um material aqui para vocês, tá? Só para a gente ter uma guia de referência, mas esse material está lá no slide, tá? Outro detalhe, o vídeo da gente vai ficar no YouTube, mas o chat, que é todo esse nosso parangolé aqui que a gente está discutindo, vai ficar no Classroom, tá? Então, é importante a gente ter o chat gravado, porque pode ser que tenha alguma dúvida, alguma resposta que foi pelo chat, e eu sei lá, aí eu também estou deixando o chat gravado para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade e o contexto empresarial, né? E aqui alguns aspectos bem introdutórios, bem preliminares, a gente está iniciando a disciplina, então a gente vai bem devagar, tá? E aí, mostrando aí a contabilidade como sendo, tá certo, aquela ferramenta, né, aquela ciência que vai servir, que vai amparar, subsidiar, tá certo, a tomada de decisões. Então, a contabilidade vai entrar como sendo um ferramental, né, aquela técnica, conjunto de técnicas. Eu estou vendo só a senhora, é para ver algum slide? Leozinho. É para ver o slide. Não está conseguindo, não, Aninha? Veja lá em alterar layout. Veja lá. Você tem que me fixar. Eu não posso estar fixada, né? Entendi. Tira o fixado. Então, me desfixa. Tá vendo agora, Leozinho? Tá vendo o slide também? Quem era que estava sem ver o slide? Se organizem aí. Tem como telar só as duas ao mesmo tempo? Paloma tem. Agora você tem que ter o grid. Eu não sei se você tem que baixar um aplicativo chamado Grid. Aí você coloca quem você quiser fixado. No celular funciona? Não sei, minha princesa. Acho que não. Só no computador mesmo. Só no computador. Vamos lá? Então, a contabilidade é como sendo aí uma fonte de informações, como sendo um ferramental, né? Que vai subsidiar a tomada de decisões dos dirigentes, né? Dos proprietários, dos donos, dos acionistas e também dos investidores, né? Na verdade, os relatórios contábeis, né, já está dito aí na estrutura conceitual, que ele vai subsidiar, né, os dois grandes grupos de usuários, que são os investidores e os credores. Os investidores são os proprietários, os donos, os acionistas, né? E os credores são aqueles que aportam recursos. Pode ser aí, por exemplo, os bancos, né? Os debenturistas, né? Que vão lá e vão aportar. Então, essas pessoas, credores, bancos, debenturistas, mas não só elas, todos nós que somos da área de educação, o próprio fisco, o próprio governo, fornecedores, clientes, curiosos, tá? Todo esse grupão aí de pessoas, eles vão
objetivamente falando, eles vão olhar as demonstrações contábeis para tomar alguma decisão, para embasar alguma decisão a respeito daquela empresa em questão. E a contabilidade, ela vai ser exatamente o caminho pelo qual a gente precisará percorrer para que essas demonstrações elas sejam construídas, tá? E aí, a partir das demonstrações contábeis construídas, a gente vai poder fazer análises de natureza econômica, de natureza financeira, de natureza física e de produtividade, tá? Esses grandes grupos aí. Econômica, financeira, física e também de produtividade, tá? E aí, como eu estava conversando com vocês, de forma objetiva, né, os principais usuários, de acordo com o IASB, né, com o organismo internacional, né, o mandatário internacional das normas, seriam os investidores e os credores, seriam esses dois que iriam ser os principais usuários das demonstrações contábeis. No entanto, não só eles. Veja, nós não somos investidores, pelo menos não em princípio, pode ser que até que alguém queira investir na empresa, mas não necessariamente, mas a gente vai pegar as demonstrações contábeis e vai estudá-las. Então, por esse aspecto, nós nos tornamos usuários, tá certo? Dos relatórios fornecidos pela contabilidade. Então, no frigir dos ovos, é toda pessoa física, toda pessoa jurídica que tenha interesse na avaliação da situação e do progresso de uma determinada entidade. Seja essa entidade de finalidade não lucrativa, seja essa entidade de finalidade lucrativa, seja ela um patrimônio familiar, e por que não? Seja ela de pequeno porte, seja ela de médio ou grande porte, seja ela com finalidade de lucros ou não, seja ela familiar ou uma sociedade anônima. A gente vai utilizar as demonstrações contábeis com vistas a analisar informações de caráter econômico, financeiro, de produtividade, tá? E é exatamente isso que a gente vai aprender por aqui. E aqui a gente tem essa figurinha, tá? Que vai nos dizer o seguinte: ali nós temos a empresa, né? E a sociedade. A empresa, ela vai ter os departamentos que a compõem. Então, os relatórios ou as informações que vão alimentar os departamentos A e B são aquelas informações que nós chamamos de informações para usuários internos. Por outro lado, as informações que vão ser fornecidas da empresa para a sociedade são informações para usuários externos. As informações para usuários internos são informações basicamente de caráter ou de conteúdo de custos, orçamento e produtividade. Tá? Então, o que vai nortear esses departamentos, as informações que vão alimentar esses departamentos, as informações para usuários internos, normalmente, são aquelas relacionadas a custos, orçamento, atingimento de metas e, consequentemente, produtividade. Essas informações, elas vão ficar restritas àquele povo ali, tá? Os usuários externos, que somos nós, a gente não tem acesso a isso. E a gente vai ter acesso a quê? A gente vai ter acesso às informações para usuários externos, que são aquelas que são padronizadas pelo IASB. Balanço patrimonial, DRE, DRA, fluxo de caixa, DMPL e notas explicativas. Tá? Turma
Turminha, agora é vocês. Até aqui tá tudo certo? Tá dando para entender? Tá fluindo? Tá tranquilo? Tá ok? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, né, Letícia? Graças a Deus. Então, aqui, pessoal, os principais usuários, fornecedores, clientes, bancos, sociedades de crédito, corretoras, os concorrentes, dirigentes, governo, a turma de análise de balanços. Então, todo mundo aí, nesse momento, se torna um usuário das informações contábeis destinadas aos usuários externos, tá? E o principal objetivo é permitir a cada grupo, né, principal de usuários, a avaliação da situação econômica, financeira, patrimonial, de produtividade, no sentido estático, não é? Que é você olhar aquilo ali, aqueles números, na medida em que eles são divulgados, aquele recorte temporal, e fazer inferências. Meu objetivo com vocês, inclusive, é municiá-los para que vocês aprendam a fazer as famosas, né, projeções, né, que vocês, com base no histórico, que vocês consigam projetar esses balanços, até para saber questão de tomada de decisão de investimento. Isso é mais para investimento, sabe, Sérgio? Você olhar o para trás, como diz a história, e aí você coloca no Excel e você projeta. Aí você tem mais ou menos uma ideia como é que vai se comportar aquilo ali no futuro e você, então, toma a decisão de comprar ou não comprar. Isso é mais voltado para a turma de mercado de capitais, tá? Mas é uma coisa bacana a gente aprender a fazer, né? Fazer uma prévia, né, de como é que ficaria, né? Mantendo-se, vamos falar a palavra bonita, ceteris paribus, né? Mantendo constante ali aquelas variáveis, mais ou menos, como é que você poderia, né, imaginar o futuro daquela empresa, né? São as inferências, né? As projeções. Muito bem. Seria a base de um valuation, Luquinha. Já pensou se a gente conseguir chegar em valuation, hein, Luca? De boaça, hein? Diga aí, Leandro. Vamos ver se a gente consegue ir até valuation. Eu, para mim, vou de boa com vocês. Se vocês segurarem a onda, eu empurro o valuation. Agora vai reclamar depois, viu? Mas é bacana, Ana. É. Não é difícil fazer valuation, Ana. É bem, assim, bem tranquilo, é exagero, mas não é coisa de outro planeta. Vamos fazer uma promessa aqui. A gente vai tentar avançar com a disciplina, tá? Não está previsto valuation, mas a gente pode tentar. Se a gente não conseguir tudo 100%, pelo menos eu dou a base de valuation para vocês, tá, Luquinha? Aí com essa base, vocês seguem adiante. Pelo menos vocês vão ter uma boa base. Se não der para fazer tudo, mas uma base vocês vão ter. Então, a importância, né, da contabilidade, né, evidentemente, é o que eu sempre bato, reclamo, né, que a contabilidade, coitada, ela é esculhambada, né, mas ela é esculhambada porque as pessoas simplesmente não entendem o que está escrito ali, né, é que nem bula de remédio, né, alguém aqui lê bula de remédio? Não conheço, né, e por que a gente não lê bula de remédio, Abner? Porque a gente não entende, se a gente... Tu lê tudo, Gabi? Mentira. Tu lê bula de remédio, Gabriela? Só a Gabriela. Eu tenho que saber o que estou tomando. Gabi, se eu morrer, eu morri. Porque tu acha, Gabriela, que eu vou ler as bulas do remédio que eu tomo? São livros, são coisas absurdas. E se eu ler, Pedro também lê, lascou. Tem muita gente que lê bula de remédio. Que é isso? O médico já leu, deixa eles se formarem em medicina, jogo fora. Não, cada qual.
não leio não, Pedro. Senão, quando eu leio a bula, eu já começo a sentir os efeitos. Não, se eu for ler aquela bula ali, se disser assim, dá taquicardia, eu já começo a ter taquicardia. E eu não entendo também, né? Não, senão eu vou parar de tomar remédio. Vocês já viram, meninas, bula de anticoncepcional? É assustador. Se você for ler a bula de um anticoncepcional, você não toma mais nada, engravida, porque você prefere o menino a ter o problema que está ali na bula do anticoncepcional. Vamos embora ter menino? Deus me livre, não. Vamos embora aqui, então, para a contabilidade. Então, o que acontece? É a pior bomba, né, Gabi? Pior que é, viu, Gabi? É uma derrota aquilo ali. E, né, infelizmente, é uma bomba de hormônio. Eu sei que você está correta de 0 a 100. Mas segue o fluxo, minha preta, porque é isso que a gente está tomando. Então, a importância da contabilidade para as organizações, né? Por que as pessoas não curtem contabilidade como nós curtimos, né? Porque as pessoas não entendem, né? As pessoas não conseguem entender. Tem gente que não sabe. A gente pensa assim, ativo circulante, ativo não circulante, né? Tem gente que não sabe o que é ativo não circulante. Tem gente que não sabe nem o que é ativo circulante. Tem gente que não sabe nem o que é ativo. Tá entendendo? Então, assim, conceitos que são muito simples para a gente. Você vai pegar uma pessoa que é formada em veterinária, essa pessoa vai pirar, ela não sabe nem para onde vai. Então, o dono de empresa, muitos donos de empresa entendem do negócio, mas não entendem de contabilidade, né? Então, o que acontece quando você não compreende algo? Você ignora, né? Muitos empresários não entendem, Pedro, né? Então, veja, Pedro, quando a gente não entende algo, a gente tende a ignorar. Não compreendo, eu vou ignorar. Não me interessa, eu não quero ficar cozinhando aqui porque eu não consigo entender esse troço, né? Então, a contabilidade, ela termina sendo escanteada, deixada de mão, porque as pessoas não entendem o que é que está escrito no balanço, não conseguem entender o que é que está escrito nas notas, não conseguem interpretar aqueles números, não conseguem extrair informações. Por outro lado, muitas vezes a informação ela é mal trabalhada, né? E aí é o meia-culpa, tá certo? De quem produz a informação vem truncada. Aí termina que fica o negócio fica troncho. Que a informação ela não sai bem feita. Como ela não sai bem feita, ela não é bem recebida e não é bem compreendida. Por ela não ser bem compreendida, ela é desvalorizada. Aí a outra pessoa fica chateada porque ninguém valoriza o trabalho dela, continua fazendo a informação mal feita, a outra pessoa continua entendendo menos ainda, desvaloriza mais ainda, e fica aquela coisa troncha, né? Exatamente por isso. Por quê? Porque a roda está girando ruim. É necessário que a gente produza uma informação de qualidade, que seja compreensível para quem vai utilizar aquela informação, que aquela informação seja útil para quem vai receber, que aquela informação agregue valor, que aquela informação ela tenha uma capacidade de contributiva. Então, quando isso acontece, quando a contabilidade ela consegue ser enxergada pelo gestor, nenhum gestor vive sem a contabilidade. Quando ele começa a entender a importância da contabilidade, dos relatórios contábeis, do relatório de estoque, do lucro, da DRE, do fluxo de caixa, do patrimônio. Quando o gestor começa a entender a importância dos indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento, quando ele consegue entender o que é um EBITDA, quando ele consegue compreender o que é um fluxo de caixa, o que é uma atividade operacional, o que é uma atividade de investimento, aí ele passa a entender a história e ele não vive sem a contabilidade, tá? Mas ele tem que entender. Enquanto ele não entende, ele não valoriza. Então, o nosso papel, além de produzir boas informações, é ajudar a outra parte a compreender o que está ali. Quer ver, Pedro? Imagine que você vai no médico, tá?
Aí você pergunta, tá, doutor, o que é que eu tenho? Aí o médico começa a falar um monte de coisa. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, vomita um monte de coisa em você. Aí você fica assim, né? Sim, mas o que é isso? Vou morrer? Aí o que é que o médico tem que fazer? Ele tem que traduzir em um idioma que você entenda. Ele tem que sair do aquele tecnicismo e ele tem que baixar o nível, com todo respeito, para que a gente entenda. Senão a gente vai ficar assustado. Então, a mesma coisa é a ciência contábil, é a contabilidade. A gente tem que sair daquela linguagem contabilês e entrar numa linguagem que o dono da empresa, o proprietário, o gestor, o diretor financeiro, escambau a quatro, esse cara entenda. Ele não tem a obrigação de ter o conhecimento que a gente tem. A gente é que tem a obrigação de produzir uma informação compreensível. Senão, ninguém vai querer saber do que a gente está fazendo. E a gente vai se distanciando cada vez mais dos nossos usuários. Pessoas, até aqui está de boa? Me deem um feedback. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho? Graças a Deus. E aí, pessoal, vocês têm a finalidade, né, das demonstrações, né? Você vai, a partir das demonstrações, você vai ter um controle, né? Um planejamento, esse planejamento ele vai gerar um controle, esse controle vai gerar um novo planejamento, e assim sucessivamente, né? Esse binômio, controle, planejamento, boa gestão. Controle, planejamento, gestão eficiente. Controle, planejamento, gestão proativa, tá? E aí, quem vai ser a engrenagem dessa roda são as informações contábeis. Nenhuma outra, não existe nenhuma outra fonte de informação que alimente esse binômio. É a informação contábil, é a informação de custos, é a informação de orçamento, é a informação de preço, é a informação de lucro, é a informação de caixa. Gente, isso tudo é contabilidade. Isso tudo é o que a gente faz. Nós somos o coração da empresa. Tá? A gente tem que tomar essa consciência. É a gente que fornece essas informações para que a empresa consiga minimamente se programar, se controlar, se planejar, ser mais eficiente, né? Então, o organismo empresa depende de uma boa administração, lógico, né? Assessorada pela contabilidade como fonte de informações úteis aos processos de tomada de decisão e controle, destacando-se a necessidade da utilização por parte dos administradores das informações produzidas pela contabilidade. Então, a contabilidade ela entra aí assessorando, municiando, entregando um conjunto de informações que sejam válidas, úteis, precisas, para dar um norte, né, dar o caminho para o cara tomar as decisões corretas, eficientes, que levem a empresa ao crescimento, à prosperidade, tá? Aqui a gente vai ter já um vislumbramento de como que a gente vai se comportar na nossa disciplina. A gente vai produzir informações, ou números, ou índices de natureza econômica, de natureza física e de produtividade, tá? E aqui a gente vai dar uma revisão, um review sobre as demonstrações contábeis, né? As demonstrações que nós vamos utilizar na nossa disciplina, as demonstrações que nós vamos apanhar, que nós vamos buscar, capturar, tá? E aí,
Olha nós aqui. Olha nós na fita, né? Então, balanção, o famoso balanço patrimonial, ativo, passivo, PL. Demonstração de resultados, as receitas e as despesas e o lucro, né? O principal elemento, o ponto alto da demonstração de resultado é o lucro. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, onde a gente vai ter ali as variações das contas do PL, né? Capital, reservas de lucro, reservas de capital, fluxo de caixa, tá? Com o famoso fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos, fluxo de caixa de financiamentos, DVA, aquela demonstração que vai dizer o quanto a empresa produziu de riqueza e o quanto ela distribuiu para 4 grupos, né? 4 grupos ou 4 categorias, né? Os funcionários, os credores, né? Os bancos, o governo e os próprios proprietários. Então, a empresa produz riqueza e distribui para 4 elementos. Os funcionários da empresa, né, o corpo de funcionários, bancos, né, capital de terceiros, o governo e, por fim, e não menos importante, os proprietários. E as notas explicativas. Então, as notas explicativas aí coroando a nossa brincadeira. Então, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, fluxo de caixa, DVA e notas. Pessoal, a gente vai, na prática, botar a mão na massa e olhar todas essas demonstrações para produzirmos o nosso relatório gerencial, tá? No final da nossa história, a gente vai ter aí um conjunto de indicadores que a gente vai calcular no Excel e a gente vai construir um relatório gerencial onde a gente vai explicar os números, né? Tem que explicar esses números. Eles não podem ser apenas, entre aspas, me perdoem a palavra, vomitados. Eles têm que ser depurados, eles precisam ser trabalhados, né? E a gente vai se municiar com essas demonstrações aí. Professora, quem está adiantando sua disciplina e ainda não teve contato com DMPL, fluxo de caixa, vai ter muita dificuldade? Vai nada, Tatá. Relaxa aí, vai dar tudo certo. Quem é contador se vira, tá? Balanço patrimonial e DRE tá de boa, né, Tatá? Porque isso daí a gente vai até o fim com ele, tá? DMPL, a gente... Ah, tá, então tá assim. Então não se preocupa não, tá? É a cereja do bolo, né, do curso. Pois é. Se preocupe não, Tatá. A gente tá juntos e a gente vai se ajudando, tá? Lembre-se que o trabalho vai ser em grupo também. E você não vai estar sozinha. Então, o balanço patrimonial, pessoal, né? O ativo de um lado, passivo do outro, né? Patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo. Uma demonstração aí que vai evidenciar esses elementos, ativo, passivo, né? Você vai ter aí a famosa origem versus aplicação de recursos, né? A origem de recursos, que pode ser de 2 tipos, e isso é importante, pode ser de terceiros, pode ser própria. Se for de terceiros, é o que a gente chama do passivo circulante e não circulante. Se for própria, é o que a gente chama de patrimônio líquido, é o capital próprio. Então, tem alguns indicadores em análise de balanço que vai justamente confrontar recursos de terceiros com recursos próprios.
Qual é a diferença? Ora, o recurso de terceiro a gente tem que devolver, é emprestado. O recurso próprio, não. Em princípio, não, porque é do dono da empresa. Então, ele não tem exigibilidade, ele não é exigível. Ele é do proprietário. O ativo, dividido aí, circulante e não circulante, onde o circulante representam aqueles direitos que vão ser convertidos em recursos econômicos dentro do prazo aí de 1 ano após o encerramento do balanço. E o não circulante são aqueles direitos que vão ser convertidos em recursos econômicos no prazo aí acima de 1 ano. A gente vai abrir aí vários balanços de várias empresas, a gente vai estudar isso com bem calma. A gente está só passeando aqui pelos conceitos, só para a gente desenferrujar, tá? Então, ativo circulante, não circulante, onde o não circulante divide-se em investimentos, aplicações no patrimônio, no capital social de outras empresas. A empresa tem investimentos em outras empresas, a empresa possui ações de outras empresas, a empresa é acionista, dona de outras empresas, imobilizado, né? E os intangíveis. E essas contas são dispostas em ordem crescente de liquidez, do que é mais líquido para o que é menos líquido. Liquidez aí é a conversibilidade em dinheiro. Vai ter hora do lanche? Tenha vergonha, Leandro. Não, né? Não, o outro quer comer. Abre na geladeira. A gente não está se vendo. Quer dizer, eu não vejo vocês me veem. Você vai na geladeira, pega lá um leitinho, tá certo? Vai tomar o seu leitinho. Mas já pensou, Leandro? Eu aguento, Leandro. Vá comer, vá. Ô, Jesus. Ô, Jesus. E aí, grau de liquidez. Não é não, Hélida? Só matando um troço desse. E aí você tem o grau de liquidez, que é o mais líquido para o menos líquido, né? O mais líquido é o próprio caixa, né? É a conta mais líquida do balanço. E o menos líquido são aqueles que você vai ou tem a perspectiva de converter em recursos econômicos, só a Deus dará. Inclusive, essa conta, Leandro, eu brinquei com você me desculpe, viu? É porque eu sou muito brincalhona. Então, veja só. O ativo não circulante, ele é dividido em investimentos, imobilizado e intangível, e esse grupo aí de contas, ele também é chamado de ativo fixo, né? Por que ativo fixo? Porque eu não tenho a menor intenção de convertê-los em recursos econômicos, né? São aqueles ativos que eu não quero vender, não tenho intenção de vender, porque se eu vendo, eu vou estar me desfazendo do coração da empresa, imobilizado ali, os investimentos da empresa. Aquilo ali é a base da empresa, né? É o alicerce da empresa. Então, eu não tenho a menor intenção de me desfazer desses ativos. Não tenho. Por isso que a gente também chama aquele grupo ali de 3 de ativos fixos. Não tenho intenção de me desfazer deles nem tão cedo, tá? E aqui o passivo. O circulante, né? Dívidas pagas até o final do exercício subsequente a esse. O não circulante, que são as dívidas de longo prazo, e o PL. E aí o PL dividido em capital social, né, o capital próprio, as reservas de capital, né, que são aquelas contas que estão ali circunvizinhas ao capital social, as reservas de lucro, as contas, antigas contas de lucros acumulados, né, aqueles lucros que foram reservados, que foram guardados, que não foram distribuídos. Ajuste de avaliação patrimonial, essa conta ela é bem interessante.
Vocês conhecem a conta de ajuste de avaliação patrimonial? Já ouviram falar sobre ela? Ajuste de avaliação patrimonial? Bem difícil, né, Leandro? Já ouviram falar, Marília, Gigi? O ajuste de avaliação dá trabalho, dá sim. O ajuste de avaliação patrimonial é aquela conta que vai guardar, que vai receber, ela é a contrapartida de aumentos de alguns ativos e alguns passivos. Vamos lá. Normalmente, quando o ativo aumenta de valor, o ativo cresce, ele vai gerar uma receita, né? Vamos ver o conceito de receita? É exatamente o aumento do valor do ativo. Então, toda vez que o ativo cresce, eu tenho uma receita. Ou o contrário, a redução de valor do passivo. Então, se o passivo reduz de valor, eu tenho uma receita. Ou a despesa, né? Uma dúvida do slide passado. O ativo realizável a longo prazo é também considerado como ativo fixo? Não, ainda. Deixa eu voltar aqui para explicar para ela e para mais alguém que também tenha tido a mesma dúvida. O ativo não circulante, né, era o antigo realizável a longo prazo, né, que trocou de nome e aí ele virou não circulante. Então, dentro do não circulante, eu tenho aquele conjunto de contas, né, que eu tenho a expectativa de recebimento, como, por exemplo, contas a prazo, né, contas a longo prazo, contas a receber de longo prazo. Ó, esse valor aí eu vou receber, né? Eu vou receber isso daí. Depósitos, né? Que a gente coloca lá aqueles depósitos compulsórios que você deposita enquanto o juiz não toma a decisão contra ou a favor. Então, você tem aqueles depósitos que você faz compulsórios, acho que o nome não é compulsório, é depósito judicial. Então, os depósitos judiciais e outros tantos ativos. Então, esses ativos, eles vão se converter em recursos econômicos, mas lá na frente, né, são de longo prazo. Mas tem um grupo de ativos no longo prazo que a gente não tem a menor intenção de convertê-los em recursos econômicos, ou em outras palavras, não tem a menor intenção de vender. Quem são esses ativos? Que eu não vou vender de jeito nenhum, que eu não vou converter em dinheiro de jeito nenhum. É o investimento, é o imobilizado e é o intangível. Então, esses dois grupos, esses três conjuntos aí de ativos, Élida, a gente chama de ativo fixo, entre aspas, porque a gente não tem a intenção nenhuma de vender. O resto, a gente converte. No longo prazo, mas a gente converte. Esses três, não. Então, termina que a gente chama de ativo fixo aquele grupo ali de três. Porque são ativos, Elida, que a gente não vai vender, não vai converter em dinheiro para receber. Os demais, sim. Em análise de balanços, que é a nossa disciplina, vários índices que a gente vai calcular não levam em conta aqueles três ativos. Porque o ativo, Elida, ele se converte em dinheiro, ele se converte em caixa. Você vende e ele se converte em caixa. Você recebe e ele se converte em caixa. Mas aqueles trechos que você está vendo ali, ele não se converte. Então, em vários cálculos de análise de balanço, ele fica fora. Ele não entra no cálculo. Ok? Bom, professora, a ordem é decrescente, né? Da liquidez e da exigibilidade. A liquidez é do mais líquido para o menos líquido. Qual é a conta mais líquida do nosso ativo? A mais líquida de todas. Qual é, Edilson? 100%. 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 1
O caixa. O caixa já é o próprio dinheiro, né? É do mais líquido para o menos líquido. Para o passivo, é a mesma coisa. É aquilo que é mais urgente para ser pago até o que é menos urgente. No slide está crescente. Em ordem crescente. Por que é em ordem crescente? Porque é do mais exigível para o menos exigível. É mesmo, Dilson. É em ordem. É crescente ou é decrescente? Agora eu fiquei em dúvida. Hein, Dilson? É do maior para o menor. Então, é do mais exigível. É decrescente, Abner. Ah, meu Deus, é mesmo. E agora? Quando terminar a aula, eu volto a era o slide. Mas vocês entenderam, né? É o que é mais exigível para o que é menos exigível. Ok? É o que é mais urgente a ser pago para o que é menos urgente. O que é mais necessário para o que é menos necessário. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando do capital social, né, que é o capital próprio, é o capital aportado, é o capital dos sócios. As reservas de capital, professora, a reserva de um acionista, a reserva de um acionista da empresa. Ô, Lelê, o que é reserva de um acionista? Diga para mim. Escreva aí. O que você entende como reserva de um acionista? É reserva de capital, é que você está falando? Então, vamos te explicar isso daí. Vê só. Capital social, ela quis dizer aporte. Você está querendo falar de aporte, Lelê? Lelê? Você está querendo falar de aporte ou está querendo falar de reserva de capital? Porque são coisas diferentes, tá? O aporte, que é o que Luquinha está escrevendo aí, é quando a gente vai lá, seria reserva de capital. A reserva de capital é o seguinte, Lili, veja só. Tia vai te explicar. Funciona mais ou menos assim. Imagine que a empresa, ela é uma SA, tá? O que foi, Isa? Isa está colocando o número 55555. Isa, não entendemos o que é 3 vezes 5. Mas vamos lá. Mas explico o que é aporte também. Tá bom, eu explico. Vamos lá, vamos primeiro para a reserva de capital. A reserva de capital é o seguinte: imagine que você tem a empresa, tá? O teclado bugou, né, Isa? Eu disse, oxe, 555, pensei que fosse tua filha, porque filha que é danado para fazer isso, né? Aí, vê só, reserva de capital. Então, a reserva de capital é o seguinte: imagine que você tem lá uma SA, uma sociedade anônima, né? Então, essa SA, ela tem o capital dividido em ações, né? As ações componentes ali do capital. E essa ação, ela tem um determinado valor, que é o que a gente chama de valor nominal. O valor nominal é o valor intrínseco, né? O valor original do papel. Aí imagine que essa empresa ela é listada em bolsa, ela é uma SA de capital aberto, e imagine que ela vai abrir, ela vai emitir novas, ela vai aumentar o capital, ela vai emitir novas ações, ela vai jogar mais, ela vai aumentar o capital social dela. Só que essa empresa ela é muito boa, muito valorizada, uma empresa assim forte, tem chão pela frente para crescer, escambar a quatro. Imagine que está todo mundo de olho nessa empresa. Assim, saiu a notícia, o povo está doido para comprar essas ações que vão chegar. E aí essas ações têm um valor, que é o que eu falei, que é o valor nominal, né, o valor original, o valor primário dela.
que é o valor do próprio capital social. Então, se ela tem, um exemplo aqui absurdo, se ela tem 10 ações, cada ação vale R$ 1, o capital social é de R$ 10. Aí ela vai querer aumentar o capital social para mais 10 ações. Então, o que era 10 vai ficar 20. E o valor nominal, né, R$ 1, né? R$ 20, 20 ações, 10 novas ações. Só que está todo mundo doido para comprar essas ações. Então, quando a empresa vai jogar essas ações no mercado pela primeira vez, quando ela vai emitir essas ações, quando ela vai vender essas ações pela primeira vez, o que era R$ 1, o povo está doido para comprar. Neguinho vai pagar R$ 5 por isso, né? Então, a empresa ela vai ter um lucro, um ganho nessa venda. Ao invés dela vender por R$ 1, ela vai vender por quanto, Dani? Vai vender por 5, né? Então, ela não teve um ganho, ela não teve um lucro de 4, valia 1. Ela vendeu por 5, ela teve um ganho de 4, né? Só que esse ganho de 4 aconteceu porque a empresa vendeu suas ações ao mercado. Então, esse tipo de operação que gera ganho, esse ganho gerado não pode ser considerado uma receita. De jeito nenhum não é receita. Porque não faz parte da operação da empresa sair vendendo suas ações. Então, por esse motivo, esse ganho, essa receita, ela vai ficar registrada dentro do patrimônio líquido, em uma conta de reserva de capital, chamada de ágio. Ágio na emissão de ações. Então, no caixa vão entrar R$ 5, no caixa vai entrar R$ 5, no capital social vai entrar R$ 1, débito de caixa, 5, crédito de capital social, R$ 1, crédito de reserva de capital, R$ 4. Deu para entender, meu amor, o que é reserva de capital? Turma? Turminha? Ok? Então, o que é a reserva de capital? É um ganho que a empresa tem toda vez que a empresa negocia com o seu sócio. Toda vez que a empresa negocia com os sócios e tem ganho, esse ganho não pode ser receita de jeito nenhum. De jeito nenhum é receita. É reserva de capital. Tá? E esse ganho vai acontecer sempre que ela transaciona com o capital. Sempre. Outro detalhe, pessoal. Outro detalhe. Uma vez que ela está na reserva de capital, qual é o próximo passo? Quando ela vai para os R$ 4, não estão na reserva de capital? Né? Quando ela sai da reserva de capital, ela vai para onde? Então, o ágio é o ganho da empresa na venda de suas ações. É isso aí. É isso aí. O ágio é o ganho que a empresa tem quando ela vende ela. Agora veja, Leozinho, presta atenção em ti, por favor. Léo, a empresa vende, é o que a gente chama da oferta inicial. Léo, presta atenção. A empresa vende. Tu tá entendendo, Léo? Se por acaso Elaine comprar e Elaine revende, aí é ganho de Elaine. A empresa não tem mais nada a ver com isso, não. O ágil é quando a empresa, lembra que tia falou que tem um capital social de 10, e aí ela vai aumentar para mais 10, vai ficar 20. A empresa
vai debitar a conta de capital e creditar, oh Jesus, debitar a conta de caixa e creditar o capital social. A empresa está vendendo, entregando as ações pela primeira vez. Aí ela vai ter o ágio. Quando a Elaine comprar, que vai vender para Pedro, que Pedro vende para Leonardo, que Leonardo vende para André, que André vende para Giovanni, cada um que tenha seus ganhos, cada um que tenha suas perdas, e a empresa não tem nada a ver com essa história. Ok? Turma linda que Deus me deu para cuidar. Até aqui, tudo certo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, eu sempre digo isso também. Eu sempre digo isso também, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Outra coisa, veja só, né, Elaine? Veja só, o que é aporte, tá? Aporte nada mais é do que o dono da empresa colocando mais dinheiro na empresa. É aporte. Eu sou a dona da empresa, tá? E aí eu boto mais dinheiro. Quando eu faço isso, eu estou aportando. Isso é um aporte. Tá? Ok, pessoal? Dá um feedback para mim, tudo certo? Aporte, tá ok, turminha? Graças a Deus. Reservas de lucro, tá, turminha? O que vem a ser reservas de lucro? Reservas de lucro é o seguinte, antigamente, tá? Lá atrás, nós tínhamos a famosa conta de lucros acumulados. Era a nossa conta de lucros que existia lá atrás. Com a mudança da lei, com a reforma da Lei 6.404, a conta de lucros acumulados ela deixou de existir. Você não pode mais ter lucros acumulados. E ao invés de lucros acumulados, a gente tem reservas de lucro. Então, você imagine que uma gaveta, um guarda-roupa com várias gavetinhas. O guarda-roupa, todo ele, era o lucro acumulado. Tá? Aí veio um marceneiro, aí falou assim, olha, fica melhor de você guardar suas roupas se você usar gavetas. Aí bota a calça aqui, bota a camisa ali, bota a meia ali. Organiza o guarda-roupa. Então, a organização do guarda-roupa, a organização do guarda-roupa chamada de lucros, é a reserva de lucros. Eu vou estar organizando a minha conta de lucros por natureza, por objetivos. É um guarda-roupa com várias gavetinhas. Ok, pessoal? Turminha? Por departamento. Na verdade, Pri, não é por departamento, é por origem, tá? Então, você vai ter a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva de contingência. Tudo é lucro. É como se a gente tivesse um cesto, que é o lucro, e agora a gente vai distribuir esse lucro, vai organizar o lucro por objetivo. Mas nada mais é do que a grande conta de lucros organizada. Só que não é por departamento, Pri, porque departamento é uma nomenclatura que a gente usa para custos. Aqui a gente não está estudando custos, aqui a gente está estudando patrimônio. Mas é como se fossem destinações. Vamos fazer assim, Priscila. Imagine que você recebe uma herança. E aí essa herança é bem gorda, bem grandona. Aí você não vai gastar tudo de uma vez. Aí o que é que você vai fazer? Parte dessa herança eu vou guardar para o meu futuro. Parte dessa herança eu vou gastar com viagem.
Parte dessa herança eu vou gastar com moradia. Parte dessa herança eu vou gastar com, sei lá, né? Então, são as destinações. Você vai ter o lucro, você vai destinar o lucro por objetivos, por formas, agrupamentos, tá? Então, essas distribuições ou destinações do lucro é o que a gente chama de reservas de lucro, que antigamente ficava na conta de lucros acumulados, era uma conta única, e eu estou agora destinando. Turminha linda que Deus me deu para cuidar e que eu amo muito. Tudo certo até aqui. Voltando um pouco, Tatá. Quando o dono faz um aporte, isso interfere no valor das ações. Então, Tatá. Quando tia fala que o dono faz um aporte, eu não estou falando de sociedade anônima. Sociedade anônima não vai rolar aporte. Aporte só existe para empresas que são limitadas. O dono é o proprietário. O dono é o cara que tem todo o capital social. Ele é o cotista, ele é o masterchef, ele é o dono do babado. Aporte, Tatá, só para empresas que têm o dono. Aí o dono vai lá e joga mais capital. SA é outra vibe. SA não tem isso não tem aporte, Tatá. SA tem aumento do número de ações, que não é aporte. É e não é. É aporte, mas é um aporte que não é o conceito do aporte que você já está acostumado. O dono vai lá e coloca dinheiro. SA aumenta o capital. É parecido, mas é diferente. Ok, Tatá? Graças a Deus. Ajuste de avaliação patrimonial. Sim, a gente estava falando sobre ela. Vocês já ouviram falar dela? A AAP? Já escutaram o vento passar e falar dela? Digam aí para mim. Não, Maria Clara, não. Léo está dizendo que é complicado. Uma vez perdida, uma aqui, outra. Então vamos lá. Então, a gente estava falando sobre as receitas, né? Sobre as receitas. E aí a gente estava explicando que normalmente a receita, normalmente não, a receita corresponde ou ao aumento do valor do ativo ou à redução do valor do passivo. E a despesa é o contrário. A despesa é quando você tem uma redução do valor do ativo ou um aumento de valor do passivo. Todo mundo concorda? Receita e despesa? Tudo certo, né? Então, vê só. Para onde vai a receita? Vai para a demonstração do resultado. Para onde vai a despesa? Para a demonstração do resultado também. Gente, só uma dúvida. Esse código é análise de balanço, Leonardo? Esse código é análise de balanços. Ok? Então, vamos lá. Falando de ajuste. Então, o que a tia estava dizendo? A tia estava dizendo que a gente tem, turminha, análise, a prof usou sem querer em mercado 1. Foi, Juju, foi uma bagunça. Mas a gente está na turma certa. Ontem teve mercado, Pedrinho. Se você quiser assistir mercado como ouvinte, é só entrar na sala, não tem problema nenhum para mim não, tá? Quem quiser assistir mercado como ouvinte, pode assistir também. Quem não tiver com choque de disciplina, tá? Ok, pessoal, tranquilo até aqui. Então, dando sequência, tá? Tudo certo, né? Tudo certinho? Pessoal? Pessoal, tudo certo?
Graças a Deus. Então, vamos lá. A gente estava falando de AP. Isso, eu estava falando em AP. Aí, o que eu estava dizendo? Que você tem outra disciplina no mesmo horário. Ah, que pena, Pedro. Vê só. Então, a gente tem aqui a receita, o ativo, a receita ou a despesa. E aí, o que acontece? Normalmente, não. Isso vai para a DRE. Vai ficar lá pendurado na DRE. Ocorre que existem alguns ativos e alguns passivos que, quando aumentam de valor, a gente não vai levar isso para demonstração de resultado. E, ao invés, a gente vai levar isso daí para o que a gente chama do ajuste de avaliação patrimonial. Vai ficar guardadinho no PL. Então, vamos lá. Olha para mim, bem direitinho. Eu tenho aqui o ativo, ele é desse tamanho aqui. Meu ativo é desse tamanho. Ele vai aumentar de valor, ele vai ficar grandinho assim. Ele era pequenininho e ele vai aumentar. Quando ele aumenta de valor, essa bolinha, quando ela aumenta, ela gera uma receita. Essa receita, ela vai para a DRE. Porém, existem algumas bolinhas, existem alguns ativos, que quando aumentam de valor, eles geram uma receita, mas que não vai para a DRE. Ao invés, ela vai para o PL. E por que isso acontece? Em que situação isso acontece? Vamos explicar. Imagine que a nossa empresa em questão, ela comprou ações na Bolsa de Valores. Pode isso? Pode. Ela estava com dinheiro, ela pegou esse dinheiro e, ao invés de aplicar em um CDB, ao invés de aplicar em renda fixa, ela pegou o dinheiro e aplicou em ações. Pode isso? Pode. Okay? Só que quando ela aplica em ações, ela pode aplicar de duas formas. Letra A. Ela compra para vender rapidamente. Ela compra para girar. Então, essas ações estão no curto prazo. Investimentos de curto prazo. Né? É comprar para girar. Mas ela também pode comprar para não vender rapidamente. Ela pode querer passar vários anos com aquelas ações guardadas. Pode isso? Pode. Tanto ela pode comprar para vender rápido, como ela pode comprar para segurar. As duas possibilidades são válidas. Turminha, tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Imagine, Luquinha, que eu comprei para vender rápido. As ações, elas não têm valor de mercado. Então, toda vez, olhe para a minha mão, que a ação aumenta de valor de mercado, a empresa reconhece um ganho. Toda vez que ela reduz, a empresa reconhece uma perda. A cotação do papel aumentou, ganho. A cotação do papel diminuiu, perda. Ok? Então, você imagine que a empresa comprou essa ação e vai vender rápido. Está no curto prazo. Aí a cotação do papel aumentou, receita financeira na DRE. A cotação do papel diminuiu, despesa financeira na DRE. Mas pode acontecer que essa empresa comprou essa ação no longo prazo. Agora acompanhe meu raciocínio bem com força. Quando está no longo prazo, tá certo, Marquinho? Se está no longo prazo, eu não vou vender agora. Marcos, se está no longo prazo, eu não vou vender. Agora acompanhe meu dedo, minha mão. Aumentou de valor.
Eu reconheço um ganho, sim ou não? Aumentou de valor. Eu reconheço um ganho, Clarinha, sim ou não? Sim. Esse ganho vai para resultado do exercício? Não. Vai para onde? Vai para o patrimônio líquido. Em que conta? Ajuste de avaliação patrimonial. Por que que não vai para o resultado, Léo? Não vai para o resultado, porque não é justo que eu jogue no meu resultado um ganho decorrente dessa ação que eu não vou vender agora, vai demorar não sei quanto tempo para eu vender. Abner, isso acontece só com ações no longo prazo ou tem outra forma? Existem outros ativos, Abner, que provocam esse efeito, além das ações. Existem cinco situações e apenas 5 situações que você vai poder gerar essa conta de ajuste. Só que dentre essas 5, as ações é a mais fácil de de eu explicar e vocês entenderem. Porque, na verdade, Abner, é o seguinte, presta atenção comigo. Olhe para minha mão. A ação não vai aumentar de valor, ela não vai expandir, ela não vai ficar mais valorizada, é um ganho. Se esse ganho for para resultado, o meu lucro vai aumentar. Se meu lucro vai aumentar, o que vai acontecer com os dividendos? Vai aumentar. Mas quem disse que a empresa tem dinheiro para pagar esses dividendos? A empresa não tem o dinheiro para pagar esses dividendos. Por que não tem? Porque esse ganho que a empresa teve não foi de venda, não foi de nada. Foi porque ela tem uma ação, a ação aumentou de valor, que gerou um ganho econômico. Ela só vai ter esse ganho convertido em caixa quando ela vender essa ação, lá na frente. Por enquanto, ela não tem esse ganho. Foi isso que aconteceu com o caso da Enron? Não, Clara. O caso da Enron é que a Enron era, sim, correto. Você está razão. A Enron registrava ganhos que não aconteciam nunca. Só que a Enron, Clarinha, ela fabricava lucros, tá? Fabricava lucros econômicos. É outra história. No caso, mas que também eram econômicos, que não tinham fluxo de caixa, não aconteciam nunca. No caso das ações, Clara, é diferente um pouco, porque você tem a ação e aquela ação subiu de valor. Tu entendeu, Clarinha? Então, eu não estou fabricando o ganho. O ganho existe. Ele só não está monetarizado, ele só não está transformado em dinheiro, mas o ganho existe. Mesma forma é a perda, tá? Então, se eu pego esse ganho, é um ganho econômico. Isso, Abner. Então, vamos lá. Abner, presta atenção. Se eu pego esse ganho, aumentou aqui, ó, minha mão aumentou, e eu jogo isso na DRE, meu lucro vai aumentar. Aí meu lucro vai aumentar, o que vai acontecer com meus dividendos? Vai aumentar. Aí o acionista vai querer assim, ó, me pague, porque você gerou lucro, esse lucro eu quero. Mas só que é um lucro econômico e de longo prazo. Eu não vou real. E tem mais um detalhe: hoje é lucro, amanhã pode ser perda. Então é uma coisa altamente volátil. Em resumo, que contas eu carrego no ajuste de avaliação patrimonial? Quais são as contas que eu vou jogar lá? São as contas. Abner, presta atenção em todo mundo, tá? São ativos ou passivos de longo prazo
e cujo valor oscila em função de valor justo de mercado. Então, são ativos ou passivos de longo prazo, cujo valor oscila em função de valor justo de mercado. É isso aí. Ok? Aí, para que você não esculhambe a DRE e não provoque um impacto no lucro, prejudique o acionista, o que faz? Não jogue na DRE, jogue no PL. Quando é que vai para a DRE? Em que momento vai para a DRE? Quando é que sai do PL e vai para a DRE? Quando eu vendo. Isso. Quando eu realizo. Aí eu realizo, o valor que tiver, eu baixo. Ok? Turma? Turminha? Graças a Deus. Certinho, né? Tudo certo, né, pessoal? Marília, finalmente. Ô, oh, minha preta. Vamos lá, vamos seguir o fluxo. Qual é o lançamento? Eu vou debitar, no caso da venda, se eu tiver um ganho acumulado no PL, eu débito de ajuste de avaliação patrimonial, crédito de receita financeira. E o contrário, né? Se ele tiver devedor no PL, eu debito a despesa financeira e credito o ajuste de avaliação patrimonial. Ok? Show. Show de bola. Ação em tesouraria. O que danado são ações em tesouraria? Eu não entendi. Ana, é o seguinte, essa conta que vai estar no AAP, ela pode ser ou devedora ou credora. Ela é credora, vamos voltar para nossas ações. Eu tinha aqui uma ação, tá? Ela aumentou de valor. Quando ela aumenta de valor, eu debito ações, debito investimentos e credito PL. Né? Correto, Ana? Debito investimentos, credito PL. Se for o contrário, eu debito PL, credito investimento. Ela reduz de valor, correto? Aí vai estar lá no PL ou um valor credor ou um valor devedor. Para eu jogar para a DRE, eu tenho que fazer. Se eu tiver um ganho no PL, eu debito PL para poder tirar o ganho e credito a receita financeira na DRE. Se eu tiver uma perda no PL, para tirar a perda do PL, eu tenho que creditar. Aí eu debito a despesa financeira e credito o PL. Ok? Aninha? Ok. O que são, o que é ações em tesouraria? Ações em tesouraria. Já ouviram essa palavra, ações em tesouraria? Claro, o que são ações de tesouraria? Primeiro que tem que ser uma SA, já que são ações, uma SA. Sim, mas é quando a empresa compra suas próprias ações. Isso aí. É quando a empresa recompra. Por que uma empresa recompra suas ações, André? Luquinha?
Por que uma empresa recompra suas ações, Luquinha, André, para tirar do mercado? Por que ela faria isso? Evitar desvalorização. Na verdade, Pedrinho, Leléo, Dani, para vender mais caro depois. Na verdade, são vários motivos, tá? São alguns motivos que fazem com que... Não é uma coisa muito comum. Para reaver o controle. Na verdade, Luquinha, para recuperar o controle. Na verdade, não é uma coisa assim muito comum de se ver. Não é uma coisa assim que você vê todo dia, tá? Não faz realmente muito sentido, Léo. Não faz realmente muito sentido, porque a lógica de uma empresa listada em bolsa é que ela jogue as ações para o mercado e não que ela recompre, tá? Então, não é muito comum. Mas existem situações em que ela vai lá e recompra, tá? E por fim, porém não menos importante, os preju acumulado, né? Turminha, o passivo deu certo, deu para vocês darem uma revisada tranquila, tudo certo? Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que a gente está só revisando, né, pessoal? Olha que bonitinho. Olha que fofis. Olha que coisa fofis. Aproveita para ver esses balancinhos assim, ó, 15 mil, 25 mil. Vai olhando e já sente saudade, tá? Porque a gente não vai trabalhar com esse tipo de balanço vagabundo aí, tá? Vai para casa dos milhões, Abner. E é conta para danar, viu, cara? A gente vai pegar a empresa aberta, né? Vai pegar o balanço aberto. Então, olhou, sentiu saudade, deu tchau, pronto. Já passou, viu, pessoal? Passou. A gente não vai ficar nisso. Tchau. Né, Laine? Oh, meu amor, mas não vai nem querendo que a gente vai pegar a empresa listada em bolsa. Como é que você vai ver esses balanços vagabundos? Esquece, né? DRE é mangaba, né, turminha? DRE é receita menos despesas. Final das contas, o bom, velho e amigo lucro, né? Quando tem, né? Porque nessa época de pandemia, o que a gente mais está vendo é prejuízo, 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 com algumas raras exceções. Porque a ação em tesouraria é negativo, vamos para o lançamento de Elson, que você vai entender. O capital social, o capital da empresa não é credor? Não é? Quando a gente emite ações, a gente faz o quê? A gente debita caixa e credita capital social. Correto, Gelson? Vamos emitir ações? Débito de caixa, crédito de capital social. Quando a gente recompra, o lançamento é contrário. Débito de capital social, ação em tesouraria, crédito de caixa. Porque a gente não vai comprar as ações, então eu vou ter que pagar para alguém, né? Não vai sair dinheiro do meu caixa? Aí eu credito caixa, vou ter que pagar para quem está querendo me vender. É o contrário, eu vou no mercado e eu compro de volta. Então agora eu vou estar pagando, vai estar saindo dinheiro do meu caixa e entrando as ações no meu PL. É o movimento contrário. Show? Ok. Olha que bonito. Apenas 128 slides, Paloma, é verdade. Mas é o curso todo, né, mulher? Relaxa aí. Tem 4 meses de aula. 4 não, 3 meses, né, sei lá. É o curso todinho que tá aí. Pessoal, olhem para a DRE. Olharam, bonitinha, né? Deem tchau para ela. Tchau, DRE. Né? Não nos pertence. Ela não nos pertence.
Olha que bonitinha, pessoal. Que coisa fofes. Olha que coisa bonitinha. Deu até lucro. Dá tchau para ela. Tchau, DRE. Foi bom encontrar você. Pessoal, o que vem a ser a DMPL? DMPL é uma demonstração que vai mostrar as variações que aconteceram com todas as contas do patrimônio líquido. DMPL, demonstração das mutações, das mudanças das contas do PL. Vamos olhar para a carinha dela. Olha que coisa fofíssima. Vamos lá, vamos olhar para a carinha dela. Nós temos a primeira coluna, que é a coluna de eventos. Os eventos são as situações. Lucros, reservas, capital aumentado, capital diminuído, tá? E as colunas são as contas do PL. Então, qual é a primeira conta do PL? Capital social. E depois? Reserva de capital. E depois? As reservas de lucro. Ações em tesouraria. O lucro do exercício, o lucro que está acontecendo naquele exercício. Os ajustes e o total. Agora vamos para a primeira linha. Na primeira linha, a gente vai escrever o nosso saldo anterior. Quanto é que eu tinha de capital social no início, quanto é que eu tinha de reservas, de capital, de lucros, quanto é que eu tinha de ações em tesouraria. A minha conta de lucros ou prejuízos é zero, porque essa conta não tem saldo, a conta de lucros não tem saldo. E aquela nossa conta de ajuste lá, aquelas ações que tinha falado para vocês, R$ 2.000 de saldo. A DMPL é feita toda vez, depende da empresa, Brenda. Se for uma SA, é a cada 3 meses, né? Se for uma limitada, que não precise publicar, uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, a primeira linha da DMPL, pessoal, é o saldo que terminou o ano passado, é o saldo anterior. Aí, o que acontece? Naquele ano, ou nesse ano, porque as ações estão com sinal negativo, porque é aquilo que eu tinha explicado para a Dielson. Essa conta, ela reduz o PL. Quando a gente vende as ações, Paloma, qual é o lançamento que eu faço? Eu vou escrever aqui no chat. Eu debito caixa e eu credito capital social, correto? Ele está reduzindo o capital social, Léo. Isso, exato. Agora eu vou recomprar as ações, Paloma. Quando eu recompro as ações, eu vou no mercado. E por que ficou em reserva de lucro? Porque tia colocou errado a dele. Sua tia. Esse reserva de lucro é tia, abestada. Reserva de lucro era para ficar só em cima de. Na verdade, Adele, pega essa linha onde tem reservas de lucro e deleta. Ela não deveria nem estar aí. Quando eu terminar a aula, eu ajusto isso no slide. Eu vou apagar essa primeira linha aqui, onde tem reserva de lucro, deleta. Isso não tem nada a ver com a história. Sim, Paloma, mas você entendeu? Aí, quando eu vou comprar,
Quando eu vou fazer o movimento de volta, aí eu vou ter que fazer agora o seguinte, eu vou ter que debitar o capital, crédito, caixa. Entendeu, Paloma? Ficou claro para tu? Pronto. Sigamos. Então, a empresa naquele ano, lembra das ações que eu falei? As ações aumentaram de valor. Lembra que eu falei do crédito lá no PL? Olha ali o crédito em R$ 2.000. Tinha 2, ficou mais quanto? Ficou mais 2. Deu para entender, pessoal? Os R$ 2.000 a mais na conta de ajuste. Tá claro para todo mundo? Os R$ 2.000 a mais. Turminha. Lielson, ok. Aí eu tive lucro. Eu tive lucro de quanto? 50 mil. Tá vendo na coluna de lucros ou prejuízos acumulados 50 mil? Vocês estão vendo direitinho? 50 mil. Aí, quando os 50 mil entrou, o que aconteceu? 30 mil eu reservei para reservas de lucro. Lembra que a gente falou que as reservas de lucro são destinações de lucro? Aí eu destinei 30 mil. E 20 mil, eu fiz o que com ele? Distribuí como dividendos, né? Então, ele começa com 0, termina com 0. Então, meu capital social começa o ano com 50 mil, terminou com 50 mil, não teve mais nenhuma novidade, não teve emissão de ações, não teve nada, então, 50 mil. As reservas de capital continuam com 5 mil, não houve nada de novidade, não houve nenhum movimento, 50 mil. Eu estou lendo agora na vertical, tá? Cada coluna. A reserva de lucro eu tinha 15, e aí aumentou os 30, né, que eu destinei, e aí ficou 45. As ações em tesouraria permanece a mesma coisa. O lucro termina com 0. O total da primeira linha não deveria ser 62. 62. 50. É o que está somando, Pedrinho. 50 mais 5, mais 15, menos 10, mais 2. Dá quanto, meu amor? Se a gente somar na horizontal, dá quanto? Se eu somar a primeira linha na horizontal, dá quanto, meu amor? 62. Eita, que tia estava zoró quando fez esse slide. As ações de tesouraria subtraem. É 50 mais 5 mais 15 menos 10 mais 2. Dá 62, né, Paloma? Aff. Ô, minha preta, tu me desculpa. É 62. Leia lá 62. Tá certo? Por isso que fez aquela pergunta, né? É isso mesmo. E a última linha é a mesma coisa. 50 mais 5 mais 45 menos 10 mais 4. Ok? Aí, quando a gente vai olhar o saldo na vertical, é 50 que começa, 50 que termina, 5 que começa, 5 que termina, 15 que acresceu mais 30, os 10 é a mesma coisa, negativos, o lucro começa com 0 e termina com 0, o ajuste que teve 2 mais 2, 4. E o total.
Professora, esses 30 mil de reservas de lucro, sim, são os mesmos 5 mil da reserva de capital? Não, Luquinha, não, 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 não. Veja, a reserva de capital já estava lá. Obrigada, Pedrinho. 94 é essa soma aí, né? Luquinha, presta atenção agora, tá? Os 5 mil, vamos supor que seja o ágio. Aquele ágio que eu falei, na emissão de ações. Então, tá lá. Os 15 mil são lucros anteriores que a empresa destinou. A empresa não distribuiu como dividendos, ficou retido. Estava lá. As ações de tesouraria é outro movimento. Ela comprou ações lá atrás. Já estava lá. Aí chegou o lucro líquido de 50 mil. Então, 50 mil é o lucro líquido do exercício que veio lá da DRE. Então, a DRE teve lucro de 50 mil. E esse lucro que veio da DRE, ele vem para aí. Então, a informação final da demonstração de resultado do exercício alimenta a demonstração das mutações do patrimônio líquido. 50 mil vem para aí. 50 mil é sangue novo, é lucro recém-distribuído, é o lucro que acabou de chegar, é o lucro do exercício. Aí, quando esse lucro chega, parte dele eu reservo, aí ele vai para as reservas de lucro, como você está vendo ali. E a outra parte eu distribuo como dividendos. Entendeu? Entendi. Ah, meu filho, a primeira, exatamente, a primeira linha é o saldo anterior do outro período contábil, exato, exato. Muito bem, Luquinha. Turminha, tudo certo com a DMPL? Deu para vocês entenderem, darem uma revisada boa? Tranquilo? Tudo certo, né? Graças a Deus. Ok. Pronto, pessoal. Vamos dar uma pausa, tá? Para quem nunca viu, deu para ter uma boa noção, graças a Deus. Por que bom fim de semana? A gente vai se ver sexta-feira, cara. Olha, já tá me dispensando esse danado. Mas, meu Deus do céu. Tem aula sexta, viu, pai? Mas relaxa o cabeção. Já visse. Mas que coisa. Sextou. Menino, te oriento, hoje é quarta, criatura abençoada por Jesus. Quarta. Tu vai trabalhar amanhã, ainda tem quinta pra gente trabalhar. Vai que cola, né, Bi? Só realmente, vai que cola. Todo dia a dia, né? Ave Maria. Mas com pandemia, criatura, para onde é que tu vai com pandemia? Tá maluco? Vai se expor? Fique quieto, viu, danado? Olha, veja só. Vamos dar uma pausa, que tá todo mundo com a cabeça cheia, foi muita informação. Vamos dar uma pausazinha, tá certo? Eu espero que tenhamos todos entendido, que o assunto tenha ficado bem tranquilo, bem legal para todo mundo, tá? Como eu falei para vocês, a aula vai ficar gravada, depois vocês podem rever essa aula, e o chat vai ficar no Classroom, tá bom? Disponível para quem quiser depois acessar. Sexta-feira, seu Lucas tem aula, às 8h30, por favor. Onde rever a aula? No YouTube, Leozinho, lá na minha conta do YouTube, tá? Tem várias coisas para vocês reverem, para vocês assistirem, várias aulas disponíveis para vocês, tá bom? Então, tá. Pessoal, eu espero que tenha dado tudo certo. Deixa eu parar a gravação.